Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Apocalipse 18. Glorifica a Deus pela vida dos irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pela vida do nosso pastor, companheiros, Aleluia. rogando sempre as orações dos santos. Nos fala. E nos solidarizamos com os irmãos. E eu também glorifico a Deus, irmãos. Confesso que eu estava, inclusive uma pessoa que eu conheço que mora lá no Rio Grande do Sul, eu pedi orientação com relação a alguma ajuda. Graças a Deus que essa porta foi aberta e o nosso pastor teve essa iniciativa de trazer um canal fácil e de confiança para que a gente possa fazer também a nossa parte, né? Aquele estado está todo destruído, boa parte, e a gente precisa, né, orar, dar a palavra de incentivo, mas também contribuir. Apocalipse 18, do 1 ao 4, diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Que Deus abençoe. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Seguimos aqui no estudo do livro do Apocalipse, já na reta final, falando desta feita, já dos capítulos finais aí da grande tribulação, quando Satanás será derrotado, o reinado do anticristo será destruído e instalar-se-á o milênio. O capítulo 18 fala da Babilônia. Na verdade, o 17 já começa a falar. E no 17, versículo 5, a Babilônia, ou a grande Babilônia, é retratada como a mãe das prostituições e abominações da terra. E no 17, a Babilônia é retratada como uma prostituta vestida de maneira luxuosa, que se prostitui com os reis da terra. Nós vamos ver aí no versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E essa mesma figura, ela persiste no capítulo 18, e nós lemos aqui o versículo 3, né? E Babilônia aqui pode ser retratada, alguém retratou Babilônia como uma madame perversidade. Alguém teoriza, existem três teses acerca da Babilônia, desta Babilônia do Apocalipse. Uma delas é que essa Babilônia seria uma cidade, literalmente uma cidade. E há quem diga que poderia ser Roma, mas é preciso entender isso aqui, e utiliza-se até o argumento de que Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 13, ele se refere a Roma como Babilônia. Mas é preciso entender que aqui é uma linguagem
se referindo ao centro do mundo à época. O Império Romano, a capital do mundo era Roma, né? Então, uma referência muito mais figurada do que literal. Mas há quem diga também que a Babilônia dos caldeus será reconstruída no período tribulacional para ser o centro do mundo. Mas não cabe a gente especular muito, porque não há muito subsídio para isso. Então não cabe a gente especular. Fica claro que o entendimento mais adequado, a compreensão mais consistente é de que esta Babilônia refere-se a um sistema mundial ímpio sob o domínio do anticristo. Então, é muito mais consistente nós considerarmos dessa forma, que esta Babilônia consiste num sistema mundial ímpio sob o domínio do anticristo. Isaías, capítulo 13, do 19 ao 22, enquanto os irmãos localizam, se referindo à queda desta Babilônia, ou à queda deste sistema ímpio, a queda desse sistema ímpio, desse governo ímpio, dessa conjuntura maligna, cujo regente será, governante será o anticristo, ela começa a ruir. E no capítulo 18 nós vamos ver todo a conjuntura econômica da Babilônia ruindo. Mas antes eu queria ler Apocalipse 13, do 19 ao 22, que fala sobre a Babilônia dos caldeus. Diz assim: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. 20. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Interessante que Isaías, e aí eu queria ler ainda, Isaías 21, 9. Interessante que quando Isaías, ele profetiza, Isaías que era remanescente do rei Ezequias, e Ezequias recebeu uma comitiva, de Babilônia. Babilônia ainda era uma terra remota, desconhecida. Não era ainda o grande império que se avizinhava. Tanto assim que o rei Ezequias, ele menosprezou essa caravana e mostrou tudo. E aí eu não posso perder o parêntese. Tem crente que gosta de abrir a sua intimidade em tudo que é lugar, né? E pior, a intimidade da noiva em tudo que é lugar. No trabalho, para ele falar mal do pastor, é ele mais ninguém. Aqui pode não ter, mas diz que na Bahia tem assim, viu, irmão? Expondo a intimidade, aí fala do irmão que se zangou, fala do dirigente que não gostou, fala do irmão que não acertou cantar, expondo as nossas intimidades. Aqui é só um parêntese, viu? Tem a ver com a mensagem, não, mas é que eu não podia perder a oportunidade. A gente tem que ter cuidado, viu, irmão? Ainda sem fechar o parêntese, muito crente com espírito de canto.
espírito de Cã. Como assim? Cã era um dos filhos de Noé. Noé teve um problema dentro da tenda. O texto sagrado diz que Noé plantou uma vinha, fez o vinho, se embriagou, ficou nu. Noé estava errado? Estava. Dentro da tenda. O que é que Cã fez? Foi contar a resenha lá fora. Mas graças a Deus que ele encontrou dois crentes. Sem e Jafé. O que é que Sem e Jafé vieram fazer? Resolver o problema. Viraram de costas em respeito ao pai, com um lençol, cobriram o pai, botaram o pai para dormir, pronto. A gente tem que se ater a isso. Os problemas em nossa casa são para serem resolvidos e não publicizados. Viu? Jesus é bom. Isaías 21:9, agora eu fecho a parênteses. Isaías 21:9 diz: e eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Aqui, meus amados, começa a falar da queda dessa conjuntura, deste reino nefasto. E o texto no versículo 2 fala exatamente sobre essa profecia de Isaías, que se cumpre no sentido literal da Babilônia dos caldeus, que caiu, que ruiu e que foi destruído, e que se cumprirá no sentido escatológico, quando a coisa começar a virar no período tribulacional. E o que fica claro aqui nos dois casos, e por que é que eu fiz questão de enfatizar que Isaías, ele é um profeta pré-exílio, ele profetizou antes do exílio da Babilônia. Porque Deus, quando levanta alguém para falar, ele vela pela sua palavra para cumprir. Porque profecia, diferente do que alguém pensa, não é eu verbalizar o que eu quero que aconteça. Já virou até piada, irmão. O povo lá fora vai apostar no time de futebol e o comercial ainda diz assim: profetize. Eles não sabem. Eles estão iguais ao povo de Nínive, sem saber discernir a direita da esquerda. Mas nós não. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que saber que profecia é quando Deus manda falar. Eu posso até chegar aqui para a igreja e dizer: eu desejo tudo de bom para vocês. E desejo mesmo, vocês são meus irmãos. Mas eu não posso abrir minha boca para dizer: o Senhor falou sem o Senhor ter mandado. Não posso. Querer bem é uma coisa, desejar o bem é uma coisa, profetizar é outra. E profeta é porta-voz. Ele não produz, ele recebe, entrega. E aí Deus vela, porque quem produziu a palavra foi Deus. É por isso que eu me alegro quando os profetas bíblicos, eles iriam falar da parte do Senhor, eles diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é que nem essas cantigas velhas que tem por aí, não. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Aconteceu o quê? Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Tudo o quê? Aí quando vai ver, o homem nem era crente. Lepo-lepo. Um dia é lepo-lepo, outro dia é profecia. A gente tem que ter cuidado, irmão. Mas quando Deus fala, Deus fala. E quando Deus fala, acontece. E Deus usou o profeta Isaías para falar que a Babilônia caiu. E a Babilônia caiu. E Deus usou, aleluia, e falou. E João escreveu no livro do Apocalipse que Babilônia vai cair, que o reino das trevas vai cair,
que as hostes malignas do anticristo vão cair e a palavra de Deus vai se cumprir e elas vão cair para a glória de Deus. Mas aí nós chegamos no versículo 4. Versículo 4. E diz assim: sai dela, povo meu. Sai dela. Ou seja, só vai escapar da destruição quem estiver fora da Babilônia. Só vai escapar da condenação quem estiver fora da Babilônia. E o versículo 4 é muito claro em dizer o propósito dessa saída. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. É impossível ter aliança com a Babilônia e permanecer íntegro. Estou falando desta Babilônia. E é como um certo pregador disse muito acertadamente. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. E é preciso nós entendermos isso. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a Bíblia diz mais: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia diz mais ainda: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Sai dela, povo meu, porque não tem como ficar no mar de lama, na piscina de lama e dizer: eu vou ficar aqui no cantinho, ficar aqui só no cantinho, deixa os meninos brincar aí na lama, mas vai respingar, acaba respingando. E é claro que eu não estou falando, irmão, para a gente fazer bunkers ou ir para uma cidade isolada de tudo e de todos. Os irmãos têm a mente de Cristo e sabem do que eu estou dizendo. Enquanto estamos aqui, compramos e vendemos aqui, trabalhamos aqui, empreendemos aqui, mas não podemos esquecer jamais que não somos daqui. E que, portanto, o Senhor já nos fez sair. E aí certo escritor ele faz essa comparação com a igreja que é chamada para fora, ou chamada para sair. E o Senhor Jesus já nos tirou desse sistema. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, fala: e não vos amoldeis a esse mundo, ou em algumas traduções, não vos conformeis com esta era. A expressão ali, aion, se referindo exatamente à era, ou ao curso. Esse curso mundano, essa conjuntura mundana, conforme a Bíblia diz na primeira carta de João, salvo engano, capítulo 4, que esse sistema, ou essa conjuntura, porque o espírito do anticristo já atua no mundo, já está no mundo, e já está atuando, criando toda essa conjuntura. E nós já saímos dela, pelo menos é isso que se espera de nós. E portanto, um crente que ainda tem saudades dessa conjuntura, tem algum problema com ele. Ou comigo, se for o caso, porque a palavra, né? 2 gumes. Glória a Deus por isso. A gente precisa escapar das corrupções desse mundo. E quando se fala isso, a gente precisa entender que é um todo. Não é só o guarda-roupa. É claro que o guarda-roupa também é importante. Mas não é só o guarda-roupa, não. Aqui, ó. Os conceitos mundanos não se aplicam à igreja de Deus. Não se aplicam à igreja de Deus. Lá no mundo, por exemplo, reina a teoria da luta de classes.
E alguém disse que toda a história da humanidade está baseada na luta de classes. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente sabe quem manda e sabe quem obedece. Quem manda é Jesus e a igreja toda diz amém a Jesus. Do pastor ao porteiro e todos os crentes, membros, congregados, novo convertido, já vai chegando no ritmo certo, no ritmo da obediência, e todo mundo submisso ao querer de Cristo, que este sim é o cabeça da igreja. Igreja não é sindicato, igreja não é associação, igreja é noiva, é corpo de Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o jeito de pensar do mundo acaba por muitas vezes infectando alguns. Acaba muitas vezes infectando alguns. Porque se na filosofia mundana o patrão é aquele homem mau que quer oprimir o funcionário é oprimido e por isso precisa do mediador ali, que é a entidade sindical, para fazer, né, a ponte. Aqui não. Aqui você pode olhar para o seu pastor como um pai, tranquilo, e confiar que foi Deus que deu ele para cuidar de você. E quem não pensa assim já está com a mentalidade infectada pelos pensamentos mundanos, pela cosmovisão mundana. Eu só estou dando um exemplo. E por que eu estou dando esse exemplo? Eu podia dar inúmeros. Eu dei esse porque me veio à cabeça. Mas uma das características dos falsos crentes, conforme o livro de Judas, não me pergunte agora o versículo, mas Judas só tem um capítulo, dá para você ler no caminho de casa, se não estiver dirigindo. Uma das características dos falsos crentes é vilipendiar as autoridades. O falso crente não gosta de líder. O falso crente não gosta de pastor. O falso crente não gosta de obedecer à autoridade constituída. E ele não tem paciência para esperar o tempo de Deus na vida dele. Ele quer logo ser o chefe, ele quer mandar mais do que todo mundo. Mas o chefe da igreja é Jesus, amém? Voltando aqui, porque eu só dei um exemplo de sistema. O conselho é sair, é fugir. É sair da Babilônia. E quando Deus trouxe o povo de Israel de volta do cativeiro, a Babilônia depois foi destruída. E mais uma vez aqui, o Senhor livrará primeiro a sua igreja no arrebatamento. O Senhor também livrará Israel. E o Senhor também livrará o remanescente da tribulação. Mas eu queria continuar fazendo essa analogia conforme Isaías 48:20, que diz assim: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Você entendeu, irmão, que você já saiu desse sistema perverso? E você entendeu que é para você gritar para que os outros saiam também? Evangelizar é isso, é você dizer, sai dela, sai dela. Babilônia está aí, sai dela. Jeremias 50, versículo 8 diz: fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. E por fim, 51:6 ainda de Jeremias: fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. E olha o que diz o 7: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Agora, eu volto no versículo 3 que nós lemos, que diz exatamente isso: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição.
Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Essa é a Babilônia, que enlouquece quem bebe dela, que embriaga quem anda com ela. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos sair para não sermos contaminados por seus pecados, não sendo assim castigados com as suas pragas. É o que eu estou dizendo. Esta palavra já se cumpriu para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro já escapou da Babilônia e por isso será arrebatada. Mas aqueles que ficarem para a grande tribulação ouvirão este clamor: fugir da Babilônia. Babilônia essa, e aí nos versículos 5 e 6, nós vemos palavras de juízo da parte de Deus, e no versículo 7 nós vemos aqui a condição com que este sistema estará, esta Babilônia se encontrará. Versículo 7, quando ela se glorificou e em delícias esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei pranto. Aí aqui nós vemos Isaías 47, do 8 ao 11. Isaías 47, do 8 ao 11, eu vou ler. Porque essa mesma soberba assolou a Babilônia dos caldeus, e essa mesma soberba assolará a Babilônia na grande tribulação. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, virá sobre ti o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Esse foi o juízo de Deus para a Babilônia no Antigo Testamento. E esse é o juízo de Deus para a Babilônia da grande tribulação. E aqui, voltando para o versículo 7, a confiança é tão grande que ela diz assim: estou assentada como rainha. Ou seja, eu sou e não há outra que nem eu. Não sou viúva, ou seja, eu tenho aí, né? Eu tenho glória, eu tenho esplendor, porque eu sou como rainha. Não sou viúva, ou seja, eu tenho sustento, porque não sou viúva. Eu tenho provisão, porque eu não sou viúva. E tenho alegria, porque eu não verei o pranto. Aí me permita, irmão, abrir outro parêntese rapidinho. Nunca diga que não precisa de nada. É um conselho de amigo. A igreja que disse que não precisava de nada foi a igreja de Laodiceia. Rico sou e de nada tem falta. Aí Jesus disse: mas eu quero lhe dizer que tu és pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Aconselho que te me compre colírio e unja a seus olhos para ver o seu estado. Também adquira vestes resplandecentes para cobrir a vergonha da tua nudez. Então, essa história de dizer eu não preciso de nada, irmão, viu? Você primeiro que para dormir você depende de Deus.
né? Você depende de Deus. Você fica ali inerte, em stand-by, e é Deus que vela seu sono. E segundo, que a sua sorte é que as misericórdias do Senhor, como disse o profeta, não tem fim, novas são a cada manhã. Elas são a causa de não sermos destruídos, né? A soberba precede a ruína, viu? Nabucodonosor, ele fez uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foram o jardim suspenso da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor foi engrandecido ao tal ponto, mas ele não entendeu. Deus se referiu a ele como meu servo. Por quê? Porque quem manda é Deus. Tem crente que acha que vê um quadro bonito e ele acha que ele é o pintor do quadro. Quando muito ele é o pincel, o pintor é Deus. E que bênção, né? Ser um pincel nas mãos de Jeová para pintar quadro de salvação, quadro de cura, quadro de libertação, quadro de evangelização, né? Quadro de edificação do corpo. Que bênção, mas não esqueça não que você é instrumento, você não é o artífice. O artífice é Deus, aleluia. Você é a ferramenta na mão dele. Nunca esqueça isso. Nunca parte isso da sua mente nem do seu coração. Porque se a vaidade entrar, aí vai começar a fazer igual a Babilônia. Estou assentada como rainha, estou brilhando, estou, aleluia, sou a manchete do dia. Não sou viúva e não verei o pranto. E o que é que leva a Babilônia a fazer isso? Essa condição de estabilidade fez com que ela se glorificasse e estivesse em delícias. Delícias aqui no grego significa luxúria ou devassidão. Ela começa a entrar numa onda de pecado, dada a sua confiança. Me permita outro parênteses. Tem gente que só serve a Cristo na prova. Pastor dá um refresco, ele já desvia. Ele já começa a aprontar e já começa o WhatsApp governar e mandar mensagem para as meninas, misericórdia, a poder do sangue de Jesus. Quando a prova chega, ele chora, ore por mim, e pede perdão, e confessa, e fica uma bênção. Quando a prova vai embora, ele esquece que entendeu no céu e na terra. Porque essa condição de estabilidade, muitas vezes, gera uma confiança excessiva. E essa confiança vai levando a pessoa à luxúria, à devassidão. E é isso que acontece com Babilônia. Mas o juízo de Deus está no texto. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, ou seja, na mesma medida do pecado vai ser a medida da reparação de Deus. A mesma medida, esse é o juízo de Deus para a Babilônia. O juízo está no versículo 8, portanto, num dia virão as suas pragas, num dia, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aí, irmãos, do 9 ao 19, o retrato do princípio do fim de Babilônia, que é a crise econômica. Aqui estamos falando do governo do anticristo na tribulação. O capítulo 19, que não será objeto da nossa reflexão hoje, na próxima quinta, falará sobre a crise política. Mas aqui no 18 fala sobre a crise econômica que assolará, portanto, a Babilônia. A partir do 9, fala dos reis da terra que fornicaram com ela e viverem delícias, chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela cidade, daquela grande cidade de Babilônia, aquela cidade forte, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore.
e canela, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Crise econômica que irá se instaurar. E nesse momento, versículo 20, olha o que diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Deus julgou a causa dos santos apóstolos e profetas. Todo o reino celestial agora é convidado a se alegrar, porque começou o juízo de Deus. E nós vamos entender o porquê desse versículo 20 no versículo 24. Por que se alegrar com a destruição da Babilônia? Por que se alegrar com a destruição desse sistema ímpio regido pelo anticristo? Por que se alegrar? No versículo 24 diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É preciso entender, meus amados irmãos, e aqui mais uma vez vemos um indício claro, um indicativo claro, de que esta Babilônia se refere a todo o sistema mundano liderado pelo anticristo, cujo espírito já está no mundo. Por quê? Meus irmãos, o negócio está apertando, está afunilando, e nós precisamos entender uma coisa, de uma vez por todas: o diabo odeia a igreja. O mundo jaz aonde? Em quem? No maligno. O mundo jaz no maligno. E o maligno odeia a igreja. É preciso a gente entender isso de uma vez por todas, irmão. De uma vez por todas. Porque senão a gente começa a fazer aliança com o povo que não é para fazer. Paulo e Silas, eles entram na Macedônia, e havia uma mulher ali todos os dias indo atrás deles e dizendo: estes santos homens de Deus pregam a palavra de salvação, ouçam eles. Qual é a mentira disso aí? Nenhuma. Paulo e Silas eram homens de Deus, isso é verdade. Eles pregavam a palavra de salvação, isso é verdade. E por que o diabo estava usando aquela mulher para falar dessas coisas? Para fazer associação. Com que objetivo essas associações? Com que objetivo? Engrandecer o reino de Deus? Não, irmão. Não, de maneira nenhuma. É coisificar o reino, coisificar a mensagem, vulgarizar a mensagem do reino. E hoje nós chegamos num ponto que tem pessoas que perderam a convicção da verdade. Perderam a convicção da verdade. Eu vi uma pesquisa, saiu agora, até na página da nossa igreja, da CPAD News, que mais de 60% das pessoas aqui no Brasil têm medo de se expressar. Tem medo de se expressar. Recentemente,
saiu uma nota na página oficial do governo do estado dizendo que a frase "você precisa de Jesus" é ofensiva. É ofensiva. Eu falei segunda-feira aqui, mandei até para alguns irmãos. É uma frase ofensiva. Você precisa de Jesus. Agora saiu um comunicado e eles estão dizendo que não é proibido de pregar nos presídios. Uma nota do Conselho lá de Justiça dizendo que todo mundo pode mudar de religião, mas não pode pregar. Mas a redação, e eu estou dizendo isso porque eu li, mas a redação fala de proselitismo religioso. Sim, mas na hora que eu disser Jesus te ama uma pessoa, ela vai me acusar de proselitismo religioso. E aí é capaz de eu ficar por lá mesmo. Eu não estou falando aqui nem de lado A nem de lado B, viu? Estou falando de um sistema que é todo orquestrado pelo maligno contra a igreja do Senhor. E às vezes a gente fica se iludindo com bala, com guaraná e pipoca. Eu não estou falando, a gente não se ofenda, não. Eu não estou falando de você, eu estou falando que às vezes a gente fica se empolgando com algumas coisas que não era para se empolgar. A igreja é um corpo espiritual cuja cabeça é Cristo e o mundo detesta a igreja. O mundo não gosta da igreja. Isso é de agora? Não, é desde sempre. Desde sempre. Então, quando o mundo propõe amizade com a igreja, coisa boa não é. É preciso entender isso de uma vez por todas. E aqui, nós entendemos que o juízo de Deus ele vem para vingar o sangue de todos os mártires que padeceram diante desse sistema perverso anti-igreja. Esse sistema maligno anti-igreja. Então o Senhor fará justiça a todos os mártires de todas as eras do povo de Deus. É mesmo, irmão? Vamos aí no 21 ao 23, como diz. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque em todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Agora veja em Jeremias 51, do 60 ao 64. Jeremias 51, do 60 ao 64. Diz assim: o livro de Jeremias. Do 60 ao 64. Diz assim: escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhes-ás uma pedra e lançá-lo-á no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Então veja que há uma conexão entre o que aconteceu, e por isso o Senhor traz essa alusão. E mais uma vez, este reino do anticristo, tal qual a grande Babilônia dos caldeus,
o reino do anticristo, ele será lançado com grande ímpeto, como uma pedra de moinho no meio do mar. E a pedra de moinho, quando é lançada com uma pedra pesada, ela afunda, assim como o reinado do anticristo, ele irá afundar. É verdade, irmãos, e aqui eu já começo a encerrar essa reflexão. Mas é verdade que quando a igreja for arrebatada, o inimigo das nossas almas irá governar por um tempo esta terra. Eu falei aqui que o falso profeta, primeiro que o diabo ele será lançado das regiões celestiais e ele atuará com fúria nesse tempo. Ele atuará com mais fúria e com mais abrangência, por assim dizer, ou com mais poder. Falei também aqui há algumas semanas que o falso profeta, ele irá promover a figura do anticristo. Ele irá curar a chaga mortal do anticristo. E ele fará maravilhas como fazer cair fogo do céu. Isso vai atrair muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu até disse aqui como uma percepção minha, como uma ideia minha, no sentido assim de opinião, que neste momento caótico de arrebatamento da igreja, estes sinais servirão para enganar as pessoas. E o falso profeta, como pessoa muito eloquente, ele vai conseguir ludibriar as pessoas e promover essa religião mundial e essa falsa adoração. E o anticristo ele vai reinar, e por um tempo haverá falsa paz, haverá estabilidade econômica, e vai tudo de vento em popa. A igreja não vai estar mais aqui, mas aqueles que não subiram, mas que de alguma forma têm conhecimento das Sagradas Escrituras, muitos deles não farão aliança com o anticristo e serão perseguidos, como também Israel será perseguido. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é preciso nós entendermos que assim como a Babilônia atuou por um tempo por permissão de Deus, mas quando o juízo chegou ela caiu, assim também o reinado do anticristo ele vai cair, ele vai tombar, ele vai perecer, ele não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E os remanescentes da grande tribulação, eles escaparão. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a igreja que já escapou da Babilônia, que já saiu da Babilônia, que já fugiu da Babilônia, estará no céu, estará nas bodas do Cordeiro, estará ceando com o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. E portanto, meus irmãos, fica aqui essa reflexão. No capítulo 19 fala também dessa alegria dos céus, porque o reinado maligno será derrubado e os mártires de todas as eras, Por isso que, mais uma vez eu digo, toda essa conjuntura ela é orquestrada por Satanás, ela é orquestrada pelo maligno. E aí, como ainda tem mais 2 minutinhos, a gente tem que vigiar, irmão. Aí tem hora que aparece os cabas que nunca pisaram os pés da igreja, cantou gospel. Cantou gospel. E aí muita gente fica, tá fulano famoso. Irmão, a gente faz isso quando a gente está na imaturidade ainda. Mas quando a gente amadurece, a gente para um pouquinho. Viu? Porque esse povo vem, os crentes são gente de boa fé, aí ganha nosso dinheiro e depois volta. Vocês já viram quantos fazerem isso? Não é? Então vamos fazer assim, ó. Ô meu filho, tu é famoso, tu aceitou Jesus, foi mesmo discipulado. Pronto, se ele vier é um bom sinal. Se ele vier é um bom sinal. Paulo era famoso. E a fama é misericórdia. Quando a igreja começou, aí a fama aumentou mais, fama de perseguidor. Mas ele estava fazendo o que em Antioquia? Servindo. Estava servindo.
Né? Quem foi que foi levar a coleta? Foi falado aqui da coleta lá para Jerusalém. Quem foi levar? Paulo. Salvo engano, Paulo e Barnabé. Servindo. Servindo. Tem gente que não quer mais servir, pastor. A gente tem que ter cuidado com essas alianças. Nós já saímos de lá, amém? A igreja já cumpriu esse decreto. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que não participe, louvado seja o nome do Senhor, dos seus pecados e não receba das suas pragas. Que Deus continue te guardando e me guardando, amém? Deus abençoe. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia, ao meu Jesus, serei fiel. Amém. Tem aqui mais uma vez repassando, já foi feito no início. Pedido de oração foi Railda, que foi levado para Salvador, estado delicado. Desde já a família agradece. Também rogo as orações por minha casa. A irmã Edilson está se recuperando. E agradecendo desde já as orações que já foram feitas antes. Quero agradecer por todo o livramento que Deus deu na minha vida. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, está nos céus, louvamos e exaltamos ao Senhor por mais uma noite gloriosa, uma noite proveitosa para os nossos corações, para o nosso entendimento. Que o Senhor continue guardando as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo a também guardar as nossas vestes. Continua abençoando teu filho que trouxe mais uma vez, Senhor, esta porção, não somente ele, mas cada pastor, meu Deus, que está à frente deste momento. Ao teu servo, pastor presidente, aos demais, Senhor, que tem necessitado, Senhor, de uma visitação poderosa e gloriosa. Assim como o Senhor vai visitar, Senhor, esta nação para destruir, também Tu és aquele Deus que visita nações para ajudar, Senhor, para restaurar, assim como visitou, Senhor, Jerusalém, restaurando a sorte. Visita cada pedido de oração, restaurando a sorte, mudando, Senhor, circunstâncias, cenários, fazendo com que o Teu nome venha a ser glorificado. Querido e amado Pai que está nos céus, continua, Senhor, conduzindo o Teu povo na direção, Senhor, que Tu queres, através da Tua palavra. Pedimos uma bênção especial neste momento em que estamos retornando aos nossos lares, guardando cada transporte, cada vida, repreendendo, Senhor, de toda ação maligna. E até que o Senhor venha, Senhor, continuaremos declarando que só o Senhor é Deus e não há outro, em nome de Jesus. Amém. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor, ageu no momento. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e sempre, possamos dizer amém.